A paz do Senhor Jesus, juniores. Chegamos ao fim de mais um trimestre, né? E então nós temos como tema hoje Daniel, um homem de oração. Hoje é a lição 13 e fim do nosso trimestre. E o tio está muito feliz que a partir da aula da próxima trimestre, né? A partir da próxima aula, nós já vamos estar lá na igreja, na escola bíblica presencial, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então hoje nós vamos estar falando sobre Daniel. Daniel, um homem de oração. A história de Daniel se encontra lá no livro de Daniel, né? Essa história a qual eu vou estar relatando, Daniel 6, do 1 ao 23, né? Daniel, ele chegou muito jovem, né, na Babilônia, porque a nação de Israel ela foi escravizada pelo rei Nabucodonosor. A nação de Israel ela foi levada cativa porque ela estava desobedecendo a Deus, ela estava servindo outros deuses, eles vinham adorando outros deuses, e Deus estava muito entristecido com a nação de Israel, e por isso ele permitiu que a nação de Israel fosse levada cativa, né? Fosse levada escravizada para um outro local. Foi levado para a Babilônia, né? Que naquela época era comandada pelo rei Nabucodonosor. Ali a nação de Israel viveu durante muito tempo, e Daniel, ele começou a se destacar, né, dentro daqueles que foram levados cativos, e ele se destacou de uma maneira tão grande, né, que o rei Nabucodonosor nomeou ele um dos seus principais ali, né, conselheiros, né, governadores ali. E Daniel ajudou ali durante o governado de Nabucodonosor muito tempo. Mas chegou um certo momento quando a nação da Babilônia, né, ela foi tomada pelo rei Dário. E esse rei, ele começou a governar, e ele instituiu Daniel como um dos... Ele dividiu ali a nação da Babilônia em 120 províncias, e instituiu governadores sobre essas províncias, e instituiu 3 principais que estavam acima desses governadores como um governador dos governadores, né? Então um desses 3 era Daniel. E Daniel, ele se destacava muito porque ele era muito correto, ele era muito inteligente, ele estudou muito. Por isso é importante, juniores, né, que nós estudemos, né, que nós levamos a sério nossos estudos, né? A gente está vivendo um período aí de pandemia, em qual vocês devem estar fazendo suas aulas online. Não deixe de dar importância a isso. Estudem para que um dia vocês cheguem a conquistar posições altas como Daniel conquistou, né? Então é importante, né, que vocês estudem. Mas Daniel, ele era muito correto também, porque ele servia a Deus. E ele tinha por hábito orar 3 vezes por dia. Ele orava 3 vezes por dia a Deus, sempre. Ele não deixava, todo esse tempo que ele viveu ali na Babilônia, cativo, ele sempre dedicou a vida dele a Deus. Ele não se desviou do caminho do Senhor, né? Daniel era um homem de oração, um homem de constância na sua oração, um homem de constância na presença do Senhor, né? Então chegou um determinado momento que devido a Daniel ter tanta influência, ser um governador tão bom, que os seus governadores ficaram com muita inveja, né? Tem pessoas que são invejosas, né, juniores? Tem pessoas que têm inveja quando você está se destacando, quando você está sendo um bom aluno, quando você está sendo
um bom governador, quando você está fazendo algo que você começa a se destacar, tem pessoas que elas ficam com inveja de você. Mas Deus, ele sempre nos honra. Deus, ele nunca deixa de estar vendo todas as coisas, né? Então, esses homens, eles resolveram arquitetar um plano para poder fazer com que Daniel ele fosse preso e morto. E eles já tinham pensado em tudo, mas eles não encontravam nenhum erro na vida de Daniel, não encontravam nada que podiam acusar Daniel. E eles sabiam que Daniel, ele sempre orava, estava sempre dobrando seus joelhos e orando. Então eles resolveram armar uma cilada, fazer uma armadilha para Daniel. Eles foram até Dário, o rei, e proporam ao rei que fosse feito um edito, né? Fosse feita uma lei que qualquer um que pedisse qualquer coisa a outra pessoa, ou a Deus, ou a qualquer outra pessoa que não fosse o rei, seria jogado na cova dos leões. Eles armaram uma armadilha para Daniel, mas eles não contavam com Deus. Eles não contavam que Deus fosse guardar Daniel, né? Vocês conhecem a história de Daniel aí, né? Conhecem a história que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. E quando o rei fez essa lei, ele propôs, né, ali que aquele que a desobedecesse seria jogado na cova dos leões. Então, Daniel, quando ficou sabendo dessa lei, ele foi a seu quarto na mesma hora, dobrou seus joelhos, abriu a janela que estava virada para o lado, né, de Jerusalém, e começou a orar. E os seus inimigos viram e foram lá falar com o rei. E o rei, quando soube, ficou muito triste. Tentou de várias maneiras livrar Daniel de jogá-lo na cova dos leões, mas como um decreto do rei não pode ser revogado, não pode ser descumprido, ele teve que jogar Daniel na cova dos leões. Mas quando ele joga Daniel na cova dos leões, ele fala que o seu Deus o salve, que o seu Deus a qual você serve com tanto afinco te salve, Daniel. E naquela noite o rei, ele ficou muito triste, ele não conseguiu se divertir, não comeu, jejuou, não conseguiu dormir. E logo pela manhã, quando ele acordou, ele foi logo até ali a cova dos leões e chamou a Daniel. Daniel, o seu Deus o livrou. E aí Daniel respondeu: Deus, ele enviou ao anjo, ao qual fechou a boca do leão e me salvou. Glória a Deus, né, juniores? Daniel era um homem de oração, e ele ali naquele momento ele orou, ele foi fiel a Deus e Deus o salvou. E naquele momento o rei, né, pediu para retirarem logo Daniel dali, e pegou aqueles que tinham armado a cilada para Daniel e jogou na cova dos leões, e logo eles foram devorados. Isso, juniores, mostra o poder da oração. Mostra que em tudo que nós venhamos a fazer, nós devemos estar em oração. Devemos orar, devemos clamar a Deus, devemos pedir orientação a Deus. E Deus, ele vai nos honrar. Então, juniores, que vocês possam compreender melhor essa mensagem. A importância, né, de nós estarmos orando a Deus, estarmos clamando a Deus em todos os momentos de nossas vidas. A importância que foi Daniel ter sido um homem que, além de buscar a Deus, ele buscava se instruir, buscava ser sábio, buscava estudar para poder ter conhecimento, para atingir lugares altos, porque Deus tinha esses planos para Daniel. Então nós vamos estar vendo agora aqui o Memorizando de hoje. Não deixe de deixar o joinha lá no WhatsApp para poder a tia Isabel marcar a presença, ok, juniores? O Memorizando de hoje está lá em Efésios 6:18, a parte B do versículo, e diz assim: orem sempre
guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus, né? Nós como cristãos devemos estar sempre orando, né? Mas não orando somente por nós. Nós devemos estar orando por todos, né? Orar pelos nossos irmãos em Cristo, orar pelos nossos familiares, orar por todo o povo de Deus, né? Orar pela igreja, orar pela igreja universal, a igreja como um todo, né? A igreja que está em todos os lugares do mundo, né? A igreja cristã, né? Então que vocês compreendam melhor isso, né? Nós temos que estar sempre em vigilância, é necessário para que nós não desanimemos diante das adversidades da vida. Nós temos que estar vigilantes para nós não desanimarmos durante as dificuldades, né, que a vida apresenta. Daniel, ele foi um homem que nunca desanimou e por isso Deus deu vitória a Daniel. Então vamos estar vendo aqui o vocabulário de hoje. O vocabulário de hoje traz pra gente Babilônia, né? Babilônia era o que? Era uma cidade antiga, né? Situada ali às margens do rio Eufrates, na terra da Caldeia, né? Era uma cidade antiga, né? Que ficava ali, ela era situada às margens do rio Eufrates, tanto de um lado como do outro lado do rio Eufrates. Instituir, né? É a segunda palavra do vocabulário de hoje. O que seria instituir? Nós vemos lá que o rei Dário, ele instituiu Daniel como um dos governadores ali, né? Então ele colocou Daniel, ele atribuiu uma função a Daniel, ele colocou Daniel como governador, ele ordenou, né? Deu um cargo a Daniel. Então instituir é dar um cargo, atribuir uma função, né? Constituir uma função àquela pessoa. Então que vocês possam estar meditando mais. Leiam lá Daniel 6, do 1 ao 23, para vocês estarem entendendo um pouquinho mais essa mensagem de hoje. Não deixem de ler. Vou estar lendo aqui o Você Sabia para vocês, né? E vou finalizar orando. O rei de Israel com a capital, o reino de Israel com a capital em Samaria foi destruído pelos assírios e seu povo foi levado ao exílio. O reino de Judá, com a capital em Jerusalém, foi invadida por Nabucodonosor, e o rei da Babilônia, ele destruiu o templo e levou muitas pessoas cativas, né? O reino de Israel ele era dividido, né, em dois lados, né, que era o reino de Israel e o reino de Judá, né? O reino de Israel ele foi destruído lá por Samaria, e o reino de Judá ele foi aprisionado pelo rei Nabucodonosor. Ok? Compreenderam isso? Vai ficar bem explicado para vocês. Vamos estar seguindo aqui. Mas isso não cortou as ligações do povo judeu com sua terra Israel. Nas margens dos rios da Babilônia, os judeus recordavam da sua prática para assegurar o seu futuro como nação. A sua identidade espiritual. Deus não se esqueceu de seu povo. Então o povo de Israel ele ficou 70 anos no cativeiro. Mas o povo de Judá, né? Ele ficou 70 anos no cativeiro, mas durante esse período ele não esqueceu do Deus de Israel, né? Quando eles foram libertos, eles voltaram e eles tinham a identidade deles preservada. Ok, juniores? Então vamos estar finalizando aqui. O tio vai estar orando para finalizar, para que
e que na próxima aula já estaremos lá presencialmente. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor, porque, Pai amado, Pai querido, Tu és santo, Tu és digno de honra, louvor e exaltação, Pai. Muito obrigado, Pai amado, Pai querido, pela vida de cada junior. Muito obrigado, Pai amado, Pai querido, por mais um trimestre, Pai, a qual nós estamos findando. Pai amado, Pai querido, que o Senhor, Pai amado, Pai querido, venha adentrar no coração de cada um dos juniores, Pai, de cada um que assistir esse vídeo, Pai, e eles venham se dedicar a Ti, em uma vida de oração constante, uma vida de buscar a Tua presença, uma vida de, Pai amado, Pai querido, serem servos fiéis a Ti, Pai, assim como foi Daniel, Senhor. Toma, Pai, a vida de cada um nas Tuas mãos e abençoa, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Juniores, beijo do tio e até a próxima aula. Tchau.